última semana, a Anvisa manteve a proibição ao cigarro eletrônico no país. Mas até na última semana a gente dizia que o que a gente mais vê, né, em eventos, em festas, em bares, enfim, na sociedade, na rua, é o cigarro eletrônico sendo utilizado. Mesmo que seja proibida a comercialização, fabricação, importação, transporte, armazenamento, propaganda, tudo isso é proibido. A gente só não vê mesmo a propaganda, mas o resto a gente vê em todo canto. Mas por que esse alerta? Por que essa necessidade da proibição? Nós estamos com o Dr. Rodrigo Santiago, ele que é do Núcleo de Oncologia aqui do Agreste, que é cirurgião torácico, inclusive, no núcleo, para falar um pouquinho sobre os riscos desse VAP. Doutor, seja bem-vindo aqui à Rádio Jornal, muito bom dia. Bom dia, Sócrates, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui da Rádio Jornal. Quando o VAP começou a ser introduzido, né, a ser trazido para a sociedade, muitos pensaram o seguinte: olha, ele pode ser justamente aí algo para nos livrar do cigarro, cigarro convencional, e ser menos problemático. Porém, os estudos começaram a ser feitos, né, doutor, e se constatou que ele não tem essa capacidade de ser menos nocivo ou de pelo menos livrar a sociedade dos males causados pelo fumo. Ele é apenas uma forma diferente. Eu gostaria que o senhor explicasse para a população o que é que esse VAP pode causar, né, nos seus usuários. Exato. Inicialmente teve esse apelo, né, de ser um dispositivo eletrônico para fumo, só que menos nocivo, né, do que o cigarro convencional ou a combustão. Só que a gente foi vendo, conforme foram saindo os estudos, né, a observação, vendo lesões pulmonares sendo causadas por esses dispositivos, né? Então, algo mais recente, acho que depois de 2020, depois da pandemia, teve um consumo muito alto, principalmente nos Estados Unidos, a gente fala dos dados dos Estados Unidos, entre os jovens. E aí isso virou praticamente uma epidemia, que logo depois foram sendo observado um aumento de internamento de pacientes jovens com lesão pulmonar, que é o chamado, na sigla em inglês, de EVALI, que é a lesão pulmonar causada pelo dispositivo eletrônico para fumo, né? Pode ser o vaping, o cigarro eletrônico. E aí a gente foi vendo que ele pode ser tão nocivo quanto, né, ao cigarro convencional. Apesar da indústria, ainda hoje, a indústria do tabaco, usar essa forma de propaganda de que o dispositivo eletrônico para fumo seria uma alternativa ou funcionaria como um tratamento para a cessação do tabagismo do cigarro convencional. A gente está vendo que não é bem assim, né? Que ele causa tantos danos quanto um cigarro convencional. E o interessante, né, doutor Rodrigo, é que essa constatação veio até de forma rápida, porque, como o senhor disse, né, apesar de existir desde o finalzinho ali de 2009, 2010, ou ter aparecido mais ou menos nesse período de forma mais abundante, mas foi pós-pandemia que ele ganhou esse peso, né, que ganhou essa proporção toda. Enquanto o cigarro demorou anos e anos e anos para se encontrar os malefícios, com esse cigarro eletrônico, isso está acontecendo de forma até mais rápida, né? Está se encontrando esse malefício, esses distúrbios, esses problemas, até de forma mais rápida que com o cigarro convencional. Exatamente. No cigarro eletrônico, a gente vê que ele tem, o cigarro convencional ele é associado a diversas doenças. Né? O câncer de pulmão seria um principal deles. É a doença oncológica que mais mata no mundo. E outros cânceres, né? Câncer de esôfago, laringe, doença pulmonar obstrutiva crônica, eventos tromboembólicos. E aí a gente vê que demorou um tempo, né, para aparecer essas alterações. E com o cigarro eletrônico, a gente viu que, conforme virou uma epidemia, isso foi rápido. Isso foi, apesar dele existir lá em 2006, foi começando a ser introduzido pela indústria, né? Mas depois que se difundiu o uso rápido pela população jovem, a gente viu que demorou pouco para aparecerem esses sintomas, essas lesões pulmonares, que assim lotaram as emergências, né? Principalmente no caso dos Estados Unidos. Você fala assim de mais de 30 mil casos, por exemplo, em um ano de jovens internados com a lesão pulmonar causada pelo cigarro eletrônico. Perfeito. E ele tem alguns atrativos, né? Que, por exemplo, o cigarro convencional, o cigarro a combustão, vamos assim dizer, ele possui um cheiro ruim,
né? Ele deixa cheiro ruim na roupa, na mão, no cabelo das pessoas, enquanto que o cigarro eletrônico ele tem cheiro do que você quiser, né? Tem diversas substâncias que são introduzidas para dar um cheiro bom, vamos assim dizer, ao produto. Ou seja, ele tem atrativos que faz com que boa parte das pessoas achem legal, achem bom, não, é gostoso, é cheiroso, é bom, é agradável, mas na verdade é apenas uma forma de mascarar todos os malefícios que você está colocando para dentro do seu organismo. Perfeito, exatamente. Os dispositivos que a gente chama, né? Eles têm várias gerações, conforme foram ficando mais tecnológicos, né? Então, o de quarta geração seria aqueles pendrives, chamados pendrives, com conexão USB. Eles têm esse apelo, né? O uso de aromatizantes que traz esse visual, essa sensação, né? De se bem-estar, ou para quem está do lado também vai sentir um cheiro agradável, para quem está utilizando também, e aí dá esse aspecto, né, de ser algo legal, ou de estar sendo um dispositivo com bom uso. Em relação ao passivo, doutor, eu acompanhei essa semana, porque foi um tema muito em voga, as pessoas falando já a respeito também do fumante passivo, no caso dos cigarros eletrônicos, porque já existem estudos em relação ao fumante passivo do cigarro convencional, né? Familiares, pessoas próximas, de trabalho e tudo mais. Mas agora também começam a aparecer dados em relação ao fumante passivo do cigarro eletrônico. Exatamente. Do fumante passivo, no caso do cigarro convencional, a gente já sabe, né? Enquanto o paciente que faz uso do cigarro convencional, por exemplo, tem chance de 25 vezes mais de desenvolver câncer de pulmão, o fumante passivo, né, do cigarro convencional, teria chance de 12 a 15 vezes de desenvolver câncer de pulmão. Então, no caso do uso do cigarro eletrônico, também tem uma chance menor, sim, mas tem esse risco aumentado de desenvolver algum tipo de lesão pulmonar que é associada ao cigarro eletrônico, sim. Perfeito. Tudo aquilo que pode nos causar mal deve ser evitado. É viciante também, se fala muito da nicotina no cigarro tradicional, no cigarro convencional. Mas existem diversas substâncias também e a própria nicotina presente no cigarro eletrônico, né, doutor? Isso. Apesar da indústria colocar, né, que tem dispositivos com e sem nicotina, só que os que são vendidos, 99% deles contém nicotina. E esses dispositivos de quarta geração, que são esses pendrives, né, os mais, digamos assim, mais recentes, mais difundidos, principalmente na população jovem, eles possuem uma formulação diferente da disponibilidade da nicotina, que são sais de nicotina. Então, eles, com isso, esses sais de nicotina vão proporcionar uma maior concentração da nicotina, que é oferecida ao usuário que está utilizando o cigarro eletrônico, e também tem uma maior aceitação. Em comparação com os cigarros mais antigos, né, de primeira e segunda geração, causavam uma certa irritação em quem estava usando na garganta, tinha ali como se fosse uma coceira ou uma irritação, né, na garganta, e aí não conseguia usar por muito tempo. Nesse dispositivo de quarta geração, com o uso do sais de nicotina, o usuário consegue usar por mais tempo, sem essa irritação, exatamente por essa disponibilidade da nicotina na forma de sais. Além da concentração ser maior, e aí proporciona uma chance maior da dependência, né? Já que é uma concentração maior, é bem mais provável desse paciente ou do usuário do cigarro eletrônico ficar dependente, né? Por causa dessa nicotina, em concentração maior. Perfeito. Doutor, a gente quando pega dados dos anos 70 e anos 80, via que a população brasileira era muito mais fumante do que a população atual. Porém, com os jovens buscando esse apelo do eletrônico, a gente pode correr um risco de ter uma volta, ou pelo menos uma manutenção já do número atual de fumantes, quando deveria estar em declínio. O senhor acredita, mesmo com todas essas proibições, o senhor acredita que o papel mais importante nesse momento é dos médicos demonstrarem os malefícios, da imprensa apresentar os dados e informar, é mais eficaz do que a proibição? Porque a proibição, se a gente for para qualquer evento, São João está chegando aí. Quando a gente chegar no São João, no pátio de eventos, nos bares, nas festas privadas, só é o que a gente vai ver. Então a proibição não está meio que funcionando.
O senhor acredita que seja importante justamente esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, de apresentar dados, mostrar para as pessoas o risco do eletrônico, do cigarro eletrônico também? Isso, a proibição é uma parte, né, da atuação. E é de extrema importância essas conversas aqui, seja palestra, como uma conversa agora, como a gente está tendo aqui na rádio, exposição pela imprensa, em programas de TV. Esse tema tem que vir sendo debatido, né? Porque dados de 2019, que a gente já teve pesquisa, mostrava que dos jovens de 13 a 17 anos, pelo menos 16% já tiveram algum tipo de contato com cigarro eletrônico. Isso na região centro-oeste chega a 23%. Então, é como você disse, assim, é um número muito alto de jovens que tiveram contato apesar da proibição. Então, é extremamente importante a gente trazer essa discussão do quão pode ser maléfico, né, o uso desses dispositivos e que, assim, não tem nada realmente de legal, né, o uso desses cigarros eletrônicos. Perfeito. E anteriormente, eu acredito, eu vi os dados, acho que semana passada, e por isso não estão muito ativos na minha mente. Mas em relação ao passado, né, que se eu não me engano, era a cada 5 brasileiros, 3 fumavam. Isso lá atrás, lá tipo década de 80. E hoje em dia seria algo em termos de 1 para cada 10 brasileiros. Só que quando o senhor apresenta aí 23%, a gente já está aumentando para 2 a cada 100 brasileiros. Ou seja, a gente pode mudar essa curva. Era uma curva amplamente descendente, era uma mudança de perfil populacional e, de repente, a gente pode ter aí um crescimento, um acréscimo, e isso vai estourar no sistema de saúde posterior. Né? Possivelmente no SUS, que é onde principalmente estoura esse tipo de bomba, esse tipo de problema, doutor. Exatamente. Do tabagismo convencional existiu essa política, porque assim, no Brasil foi muito bem feita, né? O Brasil seria um dos pioneiros ou mais ativos desse tipo de política contra o tabagismo. E aí, tanto é que essa resolução da Anvisa ela é de 2009, né? Inicialmente, teve essa consulta pública mais recente, que manteve a proibição, mas para você ver como do pioneirismo brasileiro, né? É de 2009, essa resolução contra o cigarro eletrônico. Então, fato é preocupante porque o tabagismo convencional veio um declínio bem acentuado, né? Era muito alto nas décadas de 70 e 80, hoje é mais baixo, apesar de ainda ter uma prevalência, mas muito mais baixo. Mas o uso do cigarro eletrônico, apesar da proibição, ela vem numa ascensão. E nesse público jovem, né? Por isso essa importância da gente estar trazendo essa discussão aqui, né? Perfeito. Estamos aqui na reta final da nossa conversa e chegaram aqui duas perguntas. Uma pergunta em relação. Vamos sair um pouquinho só do cigarro eletrônico, mas a gente não deixa a área do fumo de forma geral. Aquela pergunta, eu acho que essa pergunta já deve ter sido feita em algum momento, mas pelo menos eu já ouvi essa pergunta ser feita em outras situações. O charuto, doutor, já que ele não é tragado, ele é colocado apenas na boca, vamos assim dizer, né? A fumaça fica por ali. É, há prejuízo também? E se há, qual o tipo de prejuízo do charuto, doutor? Não, com certeza. Assim, a forma de como ele vai ser tragado, né, pode, em comparação com o cigarro eletrônico, talvez uma menor quantidade de fumaça inalada. E aí as lesões pulmonares mais distais talvez seja um pouco menor, mas a exposição da mucosa oral ela vai ser tanto quanto, né? Então a exposição e o risco de desenvolvimento de câncer de boca, né, laringe, faringe, ele vai existir da mesma forma do que do uso de cigarro ou de outras formas de tabagismo. Perfeito. Ou seja, muda o lugar, né? Geralmente é o pulmão na casa, no cigarro, vamos assim dizer, mas no charuto a área principal afetada seriam essas outras, já que o que é inalado é uma quantidade muito menor ou quase não é inalado. Mas essas outras áreas todas estariam sujeitas a sofrer os malefícios. Exatamente. E a outra pergunta foi em relação a cachimbo e também ao fumo tradicional, né? O fumo de rolo aqui na nossa região, também conhecido como pacaia, o cachimbo. O que é que o senhor fala dessas outras situações, doutor? Ah, entra na mesma estatística, né? Do cigarro convencional. A diferença é que já não tem mais um controle
da quantidade de substâncias, né? Da forma da exposição daquele tabaco, né? Mas em termos de risco de desenvolvimento de doenças associadas ao tabagismo, ele é igual. Assim, é o mesmo risco para desenvolver de câncer de pulmão, câncer de laringe, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Na verdade, a gente fala até que é maior, né, do que a quantidade de nicotina e do material a combustão que é inalado, ele seria maior nesse fumo de rolo, né, ou no cachimbo, em comparação com um cigarro convencional. Perfeito, porque não há aí uma industrialização, né? Não há nada que faça assim. Os padrões são esses. Nós temos X de tal substância, Y de tal substância. Não há esse controle. De repente está ali, pode estar numa concentração, inclusive, bem maior do que num cigarro convencional. Isso, perfeito. Apesar de que no cigarro convencional a indústria divulga, mas a gente não tem esse dado tão detalhado quais substâncias estão lá. Até no cigarro eletrônico, né, a gente fala de mais de 2.000 substâncias presentes, mas é isso. Nesse fumo de rolo não tem esse controle, assim, por menor que seja, ele já não existe mais, né? Então pode ser bem maior, de fato, a quantidade de substância. Seja ela cigarro convencional, cigarro eletrônico, um vape, ou outro dispositivo eletrônico para fumo. Então a gente diz assim, exatamente essa frase: não existe uma forma segura do tabagismo. E é sempre bom a gente estar fazendo essa discussão, como a gente está fazendo aqui agora no jornal. Vai ter o Dia Mundial contra o Tabagismo, né, já final de maio, então seria nova oportunidade para nova discussão sobre esse tema, para reforçar, né, principalmente o público jovem, que vem aumentando, né, esse uso do cigarro eletrônico. Perfeito. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pela sua participação aqui na Supermanhã. A gente agradece bastante. Eu que agradeço, senhora. Bom dia para todos. Bom dia. Conversamos aqui na Supermanhã a respeito dos dispositivos eletrônicos para fumo, cigarro eletrônico. Conversamos com o doutor Rodrigo Santiago. Às 10 horas e 22 minutos.